Hoje estaremos meditando no texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, verso 16. 1 Reis, capítulo 17, verso 16, que diz: Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esse é um texto conhecido de nosso meio. Elias era um profeta que o Senhor levantou no meio do seu povo Israel para lhes instruir, para lhes falar. E é interessante que Deus, em sua ira, ele se lembra da misericórdia. Podemos ver isso claramente neste capítulo 17. No meio da ira, Deus sempre se lembra da misericórdia. O amor divino, ele é manifestado quando brilha no meio da provação. Queridos, Deus havia enviado uma fome devastadora às terras de Israel e de Sidom. Os dois povos provocaram o Altíssimo, um deles ao renunciá-lo e o outro ao enviar a sua rainha Jezabel para ensinar idolatria ao povo de Israel, o povo de Deus. Deus, portanto, como punição, determinou que não caísse orvalho ou chuva sobre aquelas terras poluídas. Mas ao mesmo tempo em que ele fez isso, Deus cuidou para que os seus escolhidos ficassem seguros. Se todos os riachos estavam secos, ainda havia um reservado para o profeta Elias. E se isso falhasse, Deus ainda preservaria para ele alguma forma de sustento. E Deus não tinha simplesmente um Elias, mas Deus tinha uns 50 remanescentes de acordo com a eleição da graça. Eles estavam escondidos em uma caverna. Embora toda a terra estivesse sujeita à fome, estes na caverna eram alimentados até mesmo da mesa de Acabe, por meio do seu mordomo fiel e temente a Deus chamado Obadias. Saiba que aconteça o que acontecer, o povo de Deus estará seguro. Se o mundo for queimado com fogo, vai dizer Charles Spurgeon, entre as cinzas não serão encontradas as relíquias de um santo. Mas mesmo assim, se Deus não salvar o seu povo sob o céu, Deus o salvará no céu. Essa é uma história interessante, queridos. Havia fome sobre a terra. E é interessante que Deus envia Elias à casa de uma pobre viúva que tinha um filho apenas. Seu marido já havia morrido. A fome assolava a terra, a sua cidade, e ela tinha apenas um pouco de comida na botija, um pouco de azeite, de farinha, guardados, armazenados, já estavam chegando ao fim, e ela planejava preparar um alimento para ela e para seu filho, para esperar então a morte chegar. Afinal, não havia esperança. A terra estava desolada. Havia fome por todo lado. Os riachos estavam secando. Não havia esperança para aquelas pessoas que ali estavam. Deus envia o profeta Elias a esta mulher para evidentemente cuidar dela, mas é interessante que o Senhor prova a fé daquela mulher.
Elias, ao se aproximar desta mulher, pede a ela um copo de água. E depois, quando ela dá as costas para ir buscar água em sua casa, Elias pede a ela um pouco de comida. E ela diz: ó mestre, eu não tenho nada aqui em casa, apenas um pouco de azeite, um pouco de farinha. Eu prepararei uma comida para mim, para o meu filho, até a morte chegar. É a única coisa que nós temos. E Elias diz: faça primeiro um bocado para mim, prepare para mim uma alimentação e depois você faz para você e para o seu filho. É interessante isso, queridos, porque o Senhor prova aquela mulher. Qualquer um de nós certamente diria: como pode? Eu só tenho esse pouco de comida para alimentar a boca dos meus familiares. Eu não posso tirar esse pouco de comida da boca dos meus familiares para colocar na boca de pessoas que eu nem conheço. É fato que aquela mulher sabia de fato quem era Elias, mas conheci Elias e ouvi falar. Mas o texto descreve que ela não questiona, ela simplesmente obedece à voz do profeta. E é interessante que, conforme nós lemos aqui no versículo 16, depois de Deus ter provado esta mulher, o texto vai descrever que o azeite não faltou. A comida na panela daquela mulher não faltou. A farinha da panela não se acabou. E a botija da botija do azeite, o azeite não faltou. Então perceba, não acabou a farinha da panela, não acabou o azeite da botija, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Foi exatamente isso que Deus havia dito, que ela não acabaria. Deus haveria de suprir aquela mulher e o próprio Elias se eles tão somente obedecessem ao Senhor. Elias havia dito: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Aquela mulher, ela diz: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E Elias vai e diz àquela mulher: mulher, não temas. Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim. Faze um bolo pequeno para mim e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. E aí ele continua, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não chovia sobre a terra há dias. Os riachos secaram-se, a comida havia acabado da região daquela mulher, ela tinha apenas um pouco d'água em casa, um pouco de comida, mas o profeta pede a única coisa que ela tinha, um pouco de água e um pouco de comida, e diz: olha, faze conforme a minha palavra, porque assim diz o Senhor, tu serás suprida.
Nada vai te faltar se você for fiel ao Senhor, se você confiar no Senhor, até o dia em que o Senhor fará voltar a chover sobre essa terra. E aquela mulher, pela fé, ela faz exatamente o que o profeta Elias havia determinado a ela. Ela foi provada na hora mais difícil da sua vida, ela foi provada na provação e ela foi aprovada, porque ela confiou na palavra do Senhor. E conforme vai dizer o versículo de número 16, o texto aqui que nós lemos, foi exatamente assim que aconteceu. Conforme a palavra do Senhor dita pela boca do profeta, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Muitas das vezes nós sofremos e padecemos porque falta fé em nós. Esquecemos que há um Deus que não é só criador, mas é um Deus preservador. É o Deus da providência. É o Deus que sustenta a sua criatura. É o Deus que sustenta os seus filhos. A Bíblia nos ensina que o Senhor dá de comer às aves dos céus todos os dias. E elas não guardam nada em celeiro, elas não estocam a sua alimentação, mas o Senhor as alimenta dia após dia. Jesus nos questiona dizendo: será que vocês não são mais importantes do que as aves dos céus? Se Deus alimenta dia após dia as aves dos céus, será que Ele não vai alimentar vocês? Será que Deus não tem o poder de cuidar de vocês? O Deus que criou a vida de vocês, será que Ele não tem cuidado, ou melhor, não tem poder sobre a vida de vocês? Ele não tem poder suficiente para cuidar da vida de vocês? O texto nos mostra claramente, queridos, nestas palavras que nós lemos, que se confiarmos no Senhor, Ele cuidará de nós. É interessante que Charles Spurgeon vai dizer que aqui nestas palavras há uma fidelidade do amor divino. Nessas palavras aqui do verso 16 há fidelidade do amor divino. Observe que esta mulher, ela tinha necessidades diárias. Ela tinha a si mesma e a seu filho para alimentar em tempos de fome. E agora, em acréscimo, já não bastava a situação difícil que ela enfrentava, chega mais uma boca. Chega o profeta Elias para ser também alimentado por ela. Veja, Elias estava sem comida. Ele também havia sido mandado pelo Senhor para ela, para este lar, dessa viúva, porque não havia comida para o profeta. E ele chega lá para comer com aquela mulher, porque o Senhor havia dito ao profeta que ali o Senhor os sustentaria. Mas aquela mulher não sabia disso ainda. É interessante que, ainda que a necessidade fosse por 3, a provisão de farinha, segundo diz o texto aqui, não acabou, pois ela teve um fornecimento constante. O Senhor operou poderosamente um milagre da multiplicação para que eles fossem supridos no tempo da escassez, no tempo da fome. A cada dia, diz o texto, se você for ler o resto do capítulo 17, a mulher retirava da panela, porém a cada dia
a quantidade daquela panela permanecia a mesma. Então, meu querido ouvinte, certamente você tem necessidades diárias. E porque essas necessidades vêm com tanta frequência, você pode temer, você pode se afligir com medo que a panela de farinha fique um dia vazia. Você pode temer, ou talvez você teme, que a botija do azeite lhe falte. Mas tenha certeza que, de acordo com a palavra do Senhor, esse não será o caso. Isso porque a cada dia, embora os dias tragam o seu mal, é isso que a Bíblia diz, a cada dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Ainda que a cada dia haja problemas, o dia traga o seu mal, o Senhor nos trará também a ajuda necessária. Ainda que você pudesse viver de modo a superar os anos de vida de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, segundo Gênesis 5:27, e apesar de suas necessidades serem tão numerosas como a areia da praia, saiba, contudo, que a graça e a misericórdia de Deus permanecerão através de todas as suas necessidades e você nunca conhecerá a verdadeira carência. A Bíblia vai dizer que por 3 longos anos, nos dias desta mulher, desta viúva, não se viu uma nuvem no céu. E as estrelas não choraram uma lágrima sequer de sagrado orvalho sobre a terra ímpia. A fome, a desolação, a morte fizeram daquele local um imenso deserto. Porém, esta mulher nunca esteve com fome, mas sempre esteve alegre pela abundância. Quem sabe Deus não faça isso comigo e com você hoje. Você verá a esperança do pecador perecer, contudo, devemos confiar no Senhor. Veja, a esperança do homem pecador perece porque ele confia em sua própria força, mas você verá a confiança daquele que teme ao Senhor, daquele que confia ao Senhor, ele não será abalado. O fariseu, ele muitas das vezes, por seu orgulho, cambaleava, porque ele construía a sua esperança sobre a areia. Muitas das vezes, até nós, em nossos próprios planos, veremos eles despedaçarem e murcharem, mas você vai perceber que o seu alto refúgio será a fortaleza das rochas, o nosso Deus. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, como diz o profeta Isaías. Deus jamais nos desamparará. Deus jamais abandonará um filho seu. Diz o salmista, nunca vi um justo mendigar o pão, porque o Senhor cuida dos seus. Então confiemos no Deus preservador, no Deus que cuida da sua igreja, dos seus filhos, dos seus escolhidos, no Deus que é poderoso e soberano para cuidar muito melhor de mim e de você do que nós mesmos poderíamos. Deus sabe cuidar de mim e de você melhor do que nós mesmos. Deus cuida de mim melhor do que eu mesmo possa cuidar. Deus cuida de você
melhor do que você mesmo possa cuidar de você. Confiemos tão somente no Senhor. Confiemos na palavra do Senhor que nos diz a descansarmos, porque Ele tem cuidado de nós. Não viveis ansiosos de coisa alguma. Isso porque, diz o apóstolo Pedro, o Senhor tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confiemos na palavra do Senhor, assim como esta viúva confiou na palavra do homem de Deus, do profeta Elias. E grandes coisas nós veremos. Amém.